TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu, onde você sempre acompanha os testemunhos, relatos de vida de várias pessoas que experimentaram o agir do Senhor nas suas vidas e como Deus transforma. Muitas vezes nós estamos vivendo uma crise de fé, onde não cremos em Deus, não conseguimos ver a luz no fundo do túnel e parece que nada no mundo pode trazer solução para as nossas vidas. Mas é o contrário. Jesus, ele está muito presente, ele está perto e pronto para nos ajudar. Basta nós darmos o nosso primeiro passo de fé, de ouvi-lo e estar buscando o Senhor, que com certeza ele vai estender a sua mão para cada um de nós. E hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Itajane Elesbão, da cidade de Mato Leitão, Rio Grande do Sul, compartilhando um pouquinho do seu testemunho, né? Porque são vários anos com Cristo e vai faltar tempo para ela compartilhar todas as coisas que o Senhor já realizou na sua vida. Mas eu gostaria também de compartilhar com todos vocês um salmo, que é o Salmo 139. Você pode também acompanhar conosco na sua Bíblia. É importante, né? A gente sempre está lendo. E é um salmo muito interessante. Eu até sugiro para você que está nos assistindo, para você tomar um pouquinho mais do teu tempo, do teu dia e meditar nesse salmo, porque ele revela coisas muito profundas. Mas eu gostaria de ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Então, se a gente pensa que pode esconder alguma coisa de Deus, né? O Senhor já sabe tudo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, podemos descansar e confiar no nosso Senhor. Então, vou cumprimentar, né, a nossa irmã Itajane. Tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Itajane, eu sei que você já faz vários anos, né, que está a receber o Senhor, mas a gente quer saber um pouquinho da tua história, né? Contar como você era, como que você chegou na casa do Senhor e o que estava acontecendo naquele momento, né? Que às vezes a gente chega no momento de angústia, às vezes a gente chega por um convite. E como era a tua vida antes de conhecer Jesus? Bom, a minha vida era bem, né, estruturada, bem destruída, né? Eu vim de uma família, mãe com problemas de depressivo, pai alcoólatra, né? Família muito grande, né? Muita dificuldade financeira e tudo, né? E quando Deus, né, se apresentou, surgiu na minha vida, eu já buscava, né? Muitas vezes eu busquei em vários lugares, né? Mas quando eu recebi o convite, né? Há muitos anos atrás, e eu aceitei, né? E fui fazer uma visita na igreja, era no Sinestral. E lá então o Senhor me conquistou, né? O Senhor me falou, né? Coisas que eu não ouvia, sabe? Em todos os lugares que eu fui nunca ouvi. E eu vi que não era homens que falavam, sabe? Mas que aquelas verdades vinham de Deus. E foi aí que eu me encantei com o Senhor, sabe? O primeiro amor, que ele se encantou. Aí tu começa a ter entendimento de muitas coisas, né? Então, começaram o Senhor a fazer as obras da minha vida, os milagres, né? E foram vários. Ontem eu compartilhava com a minha tia, foram tantos milagres que Deus fez na minha vida e tem feito, sabe? O meu pai se libertou do alcoolismo, né? Meu pai serviu dentro da fé, serviu o Senhor, buscava o Senhor nos grupos, né? Ele era um homem que não lia e mesmo ele não lendo, ele evangelizava nos bares que ele ia, ele evangelizava os bêbados que estavam lá, as pessoas, né? E aí isso foi transformando o meu coração. Deus foi me livrando das amarguras, né? Porque por eu vir de uma família com muita dificuldade, a gente é muito revoltado com Deus, né? Eu era muito revoltada com Deus, eu tinha muita revolta, sabe? Porque eu pensava, Deus
dizem que Deus é todo poderoso e ele, não, né, ele é misericordioso e amoroso, e eu não sabia onde é que estava o amor de Deus, né? E não entendi que o amor de Deus já estava lá, Deus do ventre da minha mãe, Deus estava me amando e cuidando de mim. E então foi aí nesse momento assim que e aí eu conheci meu marido, que hoje, né, meu marido, e ele estava com uma grande dificuldade, ele estava com uma prova, né, algo que ia decidir o futuro dele, que ele, né, que ele queria muito, e já fazia 3 anos que ele estava lutando. Então eu aproveitei a oportunidade, que ele precisava de algo, uma experiência com Deus, e convidei ele veio, e ele teve essa experiência, ele passou, né, ele alcançou o que ele pediu a Deus, e então a partir daí nós começamos a servir, a buscar o Senhor, sabe? E eu me recordo que a Márcia e o Marlon, eu sempre digo assim, foram os irmãos que Deus usou para apacentar, sabe? Ministrar, acolher, receber, conversar, muitas conversas, sabe? Muitos choros, muitas questões, né, que a gente não entendia. Então ela começou a me apresentar os irmãos, né, porque eles vieram primeiro. Então eles começaram a me apresentar os irmãos e a gente começou a ter uma comunhão. Então eu comecei a buscar socorro nos irmãos, porque o meu temperamento é assim, eu não sofro sozinha. Eu corro atrás, entende? Se eu tô com um problema, um sofrimento, eu corro atrás. Sabe? O livro aberto. Ah, sim, com certeza. Isso é incrível. E às vezes eu tenho que pedir para Deus me dar um pouco de equilíbrio, né? Porque às vezes eu vejo que é meio que desequilibrado isso. Mas Deus tem trazido equilíbrio, graças a Deus. Então, assim, então isso me ajudou, porque eu tive o apoio de todos os irmãos. Todos que eu passei momentos difíceis no meu casamento, sabe? Meu casamento teve as portas de terminar, sabe? E Deus usou os irmãos, usou os vasos, levantou pessoas para me ajudar, para me acolher, para me falar a palavra da verdade, sabe? Não me esconder a verdade, não passar a mão, sabe? Não afagar o meu ego, mas falar a verdade. E eu recebi, e Deus me deu, e no momento assim Deus foi me dando um coração para acolher e receber. Aí eu fiz várias curas interiores, que naquela época tinha curas interiores, né? Então eu fiz muitas curas interiores, foi na cura interior que Deus me libertou de muita amargura, foi na cura interior que eu descobri que eu tinha muita raiva, muita mágoa com Deus, olha só, sabe? E quando surgiu isso dentro de mim, eu chorava, porque eu pensava assim, como é que eu posso estar com tanta raiva de uma pessoa, de um Criador? E eu dizia, Deus, não posso estar amargurado contigo. Deus dizia, você está revoltado e amargurado. E eu dizia para Deus, como que eu faço para pedir perdão para ti? Como é que eu faço para... Mas tu é Deus, Senhor, né? E eu disse, só falo o que tu sente, né? E eu derramei nos pés do Senhor todo o sofrimento, toda a dor, né? E Deus me curou, sabe? E de vez em quando ainda quer voltar. Às vezes assim, quando determinada situação se levanta, eu vejo assim que tem algo que se levanta junto, que é para colocar em dúvida as coisas de Deus, sabe? E nesses últimos dias agora, Deus tem pedido muito que Ele quer confissão de todos os pecados. Até aqueles que eu acho assim, aqueles não afetam, aqueles não, como é que eu vou te dizer, aqueles não vai prejudicar a obra, sabe? Isso aí é coisinha pequenininha, coisinha que não vai afetar. Deus traz tudo para mim. Não quero que fique nada, nem o pequeno, nada. Eu quero Deus, então Deus, até os piores pensamentos, os piores sentimentos, os piores desejos, tudo Deus quer confessar, sabe? E aí Deus foi se restaurando, sabe? Ele me restaurou e fez uma obra, né? E o Senhor começou a fazer a cura mesmo no coração, né? A cura vem aquela... você sente a liberdade, você entende? Não sei, assim, você recebe a paz, sai o tormento, sabe? Porque a minha vida era um tormento, porque eu me sentia muito culpada por o meu pai ser um alcoólatra e eu ficava com muita dó da minha mãe. Então, assim, eu carregava muito peso, muito fardo, sabe? Coisas que eu não tinha como mudar. Não era, não era culpa, revolta, né? É um misto de muitas coisas, sabe? De muitos sentimentos. E muito medo, eu tinha muita ansiedade, sabe? Era uma fase, assim, muito horrível. E aí eu casei no Senhor, eu tive meus filhos, né? Aí depois eu me afastei um tempo do Senhor, né? Eu digo assim, que eu não me afastei do Senhor. Deus me tirou para fora do átrio para tratar na minha vida, sabe? Não, agora vou te tratar lá no fundo do profundo, sabe? Porque o superficial, aquela coisa assim, sabe? E Deus, agora vamos lá no profundo, né? E eu acho assim que Deus me
no Arraial, né? Eu acho que o povo, que Deus que tratava o povo quando tinha algum problema lá com um, ele tirava para fora, né? E aquele só entrava quando ele já tinha recebido. Eu creio que Deus fez isso comigo, sabe? Me tirou para fora para me mostrar quem eu era, quem que realmente ainda tinha dentro de mim, o que eu precisava ainda levar aos pés de Deus para ele mudar. E foi um período muito difícil, de muita dor muito intensa, de muitos questionamentos, sabe? Mas como sempre, Deus chega naquele momento, Deus volta de novo e diz, agora vem de novo, né? E agora eu vou fazer a obra na tua vida. E desde dali, então, Deus fez uma obra maravilhosa, sabe? Daí porque eu me afastei bem no período que não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né? Todo esse apoio que a gente tem hoje, eu me afastei bem nesse período. Então, assim, foi uma coisa bem, bem complicada. E agora nós temos tudo isso. Todo esse manancial, gente, isso é tremendo. Tu não está sozinha, onde tu for, tu nunca vai estar sozinha. Tu tem um celular, todos nós temos internet. Não tem quem diga não tem uma internet, sabe? Então, assim, tu tem o material onde tu for, no teu cantinho, em qualquer lugar. Então, assim, não tem como você não estar em contato com Deus. Não tem como você não sentir a comunhão. Até a comunhão com os irmãos, você vê os irmãos, sentar com eles fisicamente, você sabe que tem, sabe? Então você desenvolve uma comunhão com os irmãos na tela de um celular, de uma TV, né? E aí tu vê que Deus vai fazendo a obra. E aí isso foi maravilhoso, porque daí eu comecei a comer desesperadamente, né? Só para compartilhar, assim, contar que talvez tem pessoas que não saibam, você se mudou daqui, né, para outro estado, e na época a gente não tinha internet, não tinha aplicativo, não tinha Pão de Judá, não tinha editora, não tinha nada de material, de alimento que pudesse ajudar, né? Então ficou longe da mesa do Senhor, né? Do fluir que estava acostumado a receber a palavra de Deus, né? E é muito difícil mesmo as pessoas se manterem, né? A gente se manter longe, afastado e sem ter nada assim, né? E aí começa a voltar, né? As coisas do mundo, os maus pensamentos, quando vê a gente tá igual ou pior como chegou na casa de Deus. Sim, daí tu te vê totalmente envolvido e perdido, totalmente perdido, sabe? Então, assim, quando eu retornei e que eu vi tudo isso que Deus tinha preparado, toda essa maravilha que Deus tinha preparado, e lá em Cuiabá, que eu estava morando em Cuiabá, né? O irmão Cristóvão me apresentou o primeiro livrinho, que é Pânico na Areia. Eu li aquele livro acho que umas 3, 4 vezes. Eu lia e toda vez que eu lia, Deus falava comigo, sabe? Eu tive um período muito difícil em Cuiabá, na qual eu tinha que assistir às aulas com meu filho, porque ele tinha crises de medo, de ansiedade, de pânico. Então foi me permitido assistir aula com ele, fiz todo o ano letivo com ele, e eu levava os livros da editora e lia na sala de aula. E eu lia, então assim, o Pânico na Areia para mim assim me abriu muita coisa, me mostrou muita coisa, ainda me mostrou revolta, me mostrou muita coisa, sabe? E de lá então aquilo ali só foi indo, né? Só foi indo. E hoje, e graças a Deus hoje, assim, há muita dificuldade. Sim, é muita dificuldade. Mas aí tu tem uma coisa assim, eu tenho o Senhor. Tem a dificuldade. Te bate o desespero às vezes, tu diz, mas eu tenho o Senhor, sabe? Poxa, eu tenho o Senhor. Glória a Deus, né? E hoje eu li um salmo que diz, bendiga a minha alma, Senhor, né? Tu tem o Senhor. Então, assim, foi assim, uma coisa assim, muito tremenda. Então, eu vejo assim, que tudo é uma obra de Deus. Tudo é um momento de Deus. Tudo Deus tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Deus tem o controle. Sabe, até no momento que eu saí da congregação, que eu fui-me embora para outra cidade, que eu me afastei da comunhão com os irmãos, e tudo era arranjo de Deus, tudo era obra de Deus. Mas Deus nunca me deixou me perder totalmente, sabe, me desviar totalmente. Sempre algo me segurava. E eu vi assim, hoje eu vejo a própria mão de Deus em todos os momentos da minha vida. E Deus me resgatou de novo, me trouxe de novo mais suja, eu acho, do que da primeira vez, sabe? E aí meus filhos todos com os problemas emocionais, né? Meu marido também com bastante dificuldade, né? Cansado da vida, né? A gente fica cansado quando a gente se afasta do Senhor, a gente cansa da vida, cansa de tudo, né? E a gente vai caindo no desânimo, né? Mas
E Deus, depois que eu comecei a me alimentar dessa mesa, né? Que eu comecei a ter tudo, que é tanta coisa, que às vezes tu não sabe nem o que tu vai... Tu tem que orar ao Senhor, sabe? Tu tem que orar ao Senhor, porque é muito alimento. É como se você entrasse num banquete e visse tanta coisa boa naquela mesa ali. E aí tu tem que... Não sabe o que escolher, né? Exatamente, sabe? Daí tu tem que orar ao Senhor para ver qual é o ponto que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer naquele momento da tua vida, e é aquilo ali que tu vai ouvir, né? Então, hoje é assim, sabe? E hoje nós estamos nesse banquete, sentados nesta mesa, e não podemos ser como filhos rebeldes. Aqueles filhos que sentam na mesa e não fecham a boca e não querem comer, né? E hoje nós temos que comer aquilo que Deus tem nos dado, né? Às vezes eu escuto alguma coisa e digo, será que eu tenho isso, Deus? Será que tem esse problema comigo? Será que eu tenho problema com isso? Será que eu tenho problema com isso ainda? Mas eu achei que isso já estava resolvido. Não, mas se eu escutei, porque tem. Deus não fala nada em vão que Deus fala. E aí eu vou rever, né? E eu peço para Deus me mostrar, né? Uma situação, uma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho isso aí. E aí tu tem que orar muito, porque aí o inimigo já quer se aproveitar e quer dizer, tu não merece, tu não consegue, tu nunca vai conseguir, tu nunca vai fazer, né? E aí tu tem que combater, o inimigo se levanta de ti. E eu vejo assim que hoje o combate maior assim é dentro, sabe? As coisas assim, sabe? Porque o natural tudo se resolve, sabe? O natural, mas assim, acho que o mais difícil, assim, o mais complicado para nós é ver quem nós somos e reconhecer isso diante de Deus, sabe? E Deus, assim, olha, eu posso te dizer assim que Deus resgatou toda a minha família, né? Voltando à pergunta inicial ali, resgatou todos, hoje todos conhecem a palavra, né? E eu vejo assim que Deus me leva a pastorear eles, né? Pelo tempo que eu tenho de igreja, né? E então assim, quando eu me afastei, todos eles se afastaram. Que coisa, né? Eu vejo assim, todos se afastaram. E agora quando eu retornei, todos retornaram. Sabe? Então eu vejo assim como a nossa vida, Deus tem um plano com nós, né? Às vezes Deus não quer que tu ganhe o mundo todo. Deus quer que tu ganhe as pessoas que estão à tua volta. A tua família, as pessoas que estão à volta, né? Deus quer se fazer conhecer para as pessoas que estão à tua volta, né? Não precisa tu querer, né, fazer grandes coisas para que o mundo todo... Não, que nem eu digo para a Esther, minha filha. Ela diz, mas eu queria fazer tanta coisa por tantas pessoas. Eu digo para ela, começa fazendo por os que estão próximos de você. Faça o melhor, faça o que Deus quer, que você vai ver que tu vai ver que isso vai ser. E Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai te levar adiante. Se não for, essa é a obra que Ele tem para você, né? Sabe que ouvindo, né, o teu compartilhar, às vezes Deus sabe do nosso coração, né, e que a gente precisa sair de repente, né, para Deus até mostrar assim, tá vendo tudo que tem ali dentro, né, que a gente não tá pronto e que se a gente não faz aquela manutenção da nossa vida diária, né, no Senhor, a gente se perde, né, porque o único que nos sustenta é Deus. Mas como você falou assim, mesmo a gente lá no mundo, eu acredito, né, mesmo a gente talvez que Deus tenha liberado, assim, né, um tempo, a gente se sente ainda preso em Deus, porque aquilo nunca mais sai da mente, né, aquele ensinamento, a consciência, né, fica ali trabalhando, e se Deus realmente é um propósito ali, né, vai fazer um arranjo para que a gente volte, porque chega um ponto assim, já sofri que chega, e a gente já sabe o caminho de volta para casa, né, já sabe que tá na hora de voltar, né? Tá na hora de voltar para Deus, tá na hora de seguir o rumo, né? Assim como o filho pródigo, ele foi por um período, né, que foi necessário, porque Deus viu que no coração dele não havia mais espaço para trabalhar, né? Para operar alguma coisa. Então, ele já sabia o caminho de volta, né? Eu acredito que todos que por um período que Deus sabe, né, vão voltar, né? E ver que e aí quando volta parece com mais sede, com mais vontade, né? Porque já viu que no mundo não vai ter acolhimento, né? Não, parece que você absorve melhor, sabe? Aí vem aquela coisa, foi bom ter passado pela aflição. Para que conhecesses, né? Para mim conhecer os decretos do Senhor, né? A palavra de Deus mais profundamente. Aquele conhecimento assim, mais que mental, assim. Parece que uma vez eu estava numa ministração que o irmão Sérgio ministrava. Ele dizia assim, irmãos, tem uns irmãos que a semente
vai lançando a semente, a semente fica para cima de uma telinha ali, mais ou menos ele quis dizer isso, sabe? Aí de repente Deus, pá, corta a telinha e cai aquela semente toda no chão. E aí ela brota, vem com tudo, né? E aí a obra de Deus. Então aí eu disse assim, realmente, sabe? Eu vejo assim que parece que muita coisa caiu agora no meu coração e aí tu começa assim, puxa, era isso mesmo, mas é isso mesmo, mas não é, sabe? Tu fica assim, mas como é que eu não sabia disso? Tanto tempo eu não lembro, eu não sabia, como é que eu nem entendia o que Deus queria, sabe? Mas que não era o momento, né? A própria palavra do Senhor fala que e não desperteis até que Ele o queira, né? Então nós temos um momento de despertar para o Senhor, temos um momento e eu vejo assim como é importante a oração dos irmãos, sabe, o apoio dos irmãos, que quando eu não aguentei mais o sofrimento que eu estava no mundo, lá em Cuiabá, quando eu não suportei mais, que eu dizia, Deus, eu não aguento mais, sabe, eu não suporto mais, que eu vi o sofrimento dos meus filhos, meu marido longe, eu sozinha naquela cidade, sem conhecer ninguém, eu disse, Deus, faz alguma coisa. Deus me trouxe a irmã, né, e eu, peguei o telefone e mandei uma mensagem para a irmã, socorro, né, e ela prontamente, respondeu, prontamente já levantou-se, já moveu a igreja em oração e já descobriu o irmão Cristóvão, sabe? Então, assim, eu vejo assim que os irmãos já se movem, sabe? Vamos dar um socorro. Eu posso dizer assim, eu tive esse socorro, sabe? Eu tive o amparo e o socorro quando eu precisei, quando eu quis, eu tive, sabe? E graças a Deus eu tô aqui, né? Porque Deus fez uma obra, porque Deus levantou vasos que oraram, que buscaram, né? Que eu sei que muita gente orou por mim durante muito tempo que eu tive afastado fora, né? Então eu pude valorizar mais a minha família, sabe? Pude dar valor às coisas que hoje em dia o mundo se desfaz, as coisas simples, sabe? Não tem mais aquela ansiedade com que tem ainda, sabe? Surge a preocupação ainda com o que tu vai comer, o que tu vai vestir. Mas aí surge a preocupação e a angústia e tu vai orar. Tu sabe que tu tem que orar naquele momento. E aí tu ora e Deus traz sabe? Não que as coisas deixaram de existir, não que as coisas deixaram de aparecer. Não que ainda o Senhor me libertou totalmente da ansiedade, do medo. Mas eu sei onde é que está o socorro hoje. Começa a surgir e eu digo, ai Senhor, eu vou para os pés de Deus na hora. E aí Deus dissipa aquilo ali, sabe? E Deus tem dito para mim assim, não fica colhendo, não fica guardando, não fica dando, como é que eu vou te dizer assim, não fica espaço no coração. E dando espaço. Apareceu aquela coisinha ali, vai correndo pro Senhor. Vai correndo, pede a graça, a misericórdia, confessa, clama, porque Deus vai dissipar. Porque se tu deixar aquele ovinho se chocado ali, Jesus, vai ser bem difícil, sabe? A luta vai ser mais difícil. Com certeza, temos que obedecer. O Senhor diz, né, que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a gente tem que guardar tudo que entra no nosso coração, não deixar nenhum mau pensamento, raiz de amargura, porque daqui a pouco aquilo vai fazer a gente perder a fé. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.